de volta ao curso de EAD para estrategistas de RH. Nessa aula 4, a gente vai falar sobre persona. Então, olha quanta coisa a gente já aprendeu, né, até aqui. Imagina que a sua cabeça já está cheia de insights legais, você já deve estar colocando bastante coisa em prática. Inclusive, eu quero saber, me fala se você ainda não me mandou uma mensagem, né, o que você mais gostou até aqui. Nesse, a gente vai tratar sobre um tipo de pesquisa que é específica para as pessoas, né, para o colaborador. A gente vai avançar, né, ao longo dessa aula aqui. A gente vai falar bastante sobre isso. Então, no próximo slide, eu quero trazer aqui primeiro para a gente começar o que é esse conceito de persona. Persona é um conceito do marketing, né? Vem do marketing tradicional e ele corresponde a um personagem, né? Um semifictício ali que a gente cria para representar exatamente o consumidor que compra, né, esse tipo de serviço ou produto que as empresas oferecem. Então, o profissional de marketing, ele cria isso aqui, né, esse personagem, para ajudar na hora de criar as campanhas, né, e como que a gente vai conseguir abordar, chegar nessa pessoa, né, falar especificamente com essa pessoa. Inclusive, eles diferenciam ali o conceito de persona para público-alvo, né? Então, no persona a gente tem uma definição mais específica, né? É um personagem específico, que tem detalhes, né? A gente tem ali mais informações sobre essa pessoa, né? Conhece os hábitos, o comportamento, o trabalho, né? Então, a gente chama de consumidor ideal. Nesse caso, no RH, a gente vai tratar de persona do colaborador ideal. E nesse sentido, de colaborador ideal, a gente tem aí como persona o colaborador ou o candidato, né, se a gente for falar sobre processo seletivo, que dá um match com a empresa, né, aqueles que, sendo colaboradores que mais performam e sendo candidatos os que têm a ver, que estão mais aderentes à vaga que a gente quer tratar, né, a vaga que a gente quer divulgar e anunciar. Definir essas características aqui de maneira mais humanizada, né, com mais detalhes, é por isso que a persona não é público-alvo, nos ajuda, né, ajuda a empresa a obter mais sucesso nessas ações de employer branding. Então, se a gente pensar aqui nas experiências, né, no que a empresa tem como práticas adequadas, né, a gente consegue ajustar mais o que você vai criar aí na sua estratégia de employer branding a esse fit cultural que a empresa busca, a esse personagem fictício aí que é o seu colaborador ideal. Ah, legal, ok, entendi até aí, mas como é que eu vou fazer isso? Né? Se eu não sou um profissional do marketing, eu não sei como nem começar a mapear essas informações. Então, aqui eu trouxe alguns elementos, né, de abordagem. Esses são os elementos que você precisa ter em mente aí para levantamento deste perfil e abordar corretamente, né, cada tipo mapeado nessas combinações. Então, as combinações de informações demográficas, formação, experiência, características subjetivas, né? Isso tudo vem do levantamento de informações que você pode colher, como, por exemplo, as informações que você já tem aí, né? De local de residência, educação, né? Que é a parte de formação acadêmica, institucional, a vivência profissional, né? As experiências que essa pessoa já teve, os locais onde ele já trabalhou, a fase da vida, a faixa etária, né? Que essa pessoa está vivendo, quais são os interesses, os medos, as motivações, os hobbies, as aspirações, os objetivos, tudo que a gente como profissional de RH está acostumado a levantar num processo de entrevista, né? Naquele momento do olho no olho, conversar e obter essas informações, né? Do estilo de vida, né? Dessas pessoas. Através desse levantamento, a gente consegue chegar na última bolinha ali, que são os canais. Então, depois que você levanta todas essas informações, você consegue saber através de quais canais você vai alcançar essa pessoa, né? Ela pode ser abordada com mais facilidade, onde ela está mais aberta também para receber essas informações. Por exemplo, os sites, as mídias sociais, tipos de eventos, né? Que ela frequenta, fóruns, né? Então, por exemplo, para levantar essas informações, a gente tem que considerar as necessidades de cada setor, né? Então, as características que faltam na sua equipe, por exemplo, né? E o perfil dos outros profissionais que já estão na sua equipe, né? E que entregam
com desempenho superior. Então, você pode levantar, primeiro, que você já tem aí, né, quem são os profissionais dentro do seu quadro que mais performam, que mais estão satisfeitos, né, baseado naquele resultado que a gente falou na aula anterior, né, na aula 3, dos diagnósticos que você já deve estar aplicando aí. Você vai conseguir um resultado desses profissionais. Então, quem são as pessoas mais interessantes para você conversar e tentar levantar a sua persona de colaborador ideal? Quem que é o colaborador que, se você pudesse colocar ali na máquina de Xerox e copiar, você faria um monte dele aí para trabalhar e para performar dentro da sua empresa? Só que a gente tem que levar em consideração também aqui o quesito da diversidade. Então, é por isso que a gente precisa ter vários comportamentos, habilidades, atitudes diferentes aí, para a gente ter uma empresa plural, né, diversificada, né, que atenda todos os quesitos, porque isso também é importante, a gente vai falar bastante sobre isso em diversidade. Bom, aqui nesse próximo slide eu quero falar sobre as duas possibilidades, né, para você utilizar essa estratégia, né? Você vai levantar essa persona para utilizar ela de duas maneiras. A primeira, como eu já falei, é para sua contratação ser mais assertiva, né? Então, a gente chama aqui de candidate persona, né? O personagem que representa o perfil do candidato ideal da sua empresa para uma determinada vaga. Então, na verdade, isso aqui, ele é muito específico para cada vaga que você vai trabalhar, para cada posição que você vai trabalhar aí dentro da sua empresa. Então, empresas muito grandes, que têm muitos departamentos, né, vários setores diferentes, com equipes diferentes, às vezes em regiões diferentes do país, inclusive, a gente precisa ter essa informação mapeada por vaga, né, por posição, para a gente melhorar o relacionamento com os candidatos, né, a maneira como a sua empresa tem feito aí esse processo seletivo, para a gente poder aproveitar esses profissionais, inclusive, em outros aspectos, né, do processo de contratação. Então, aqui, desde o anúncio, né, desde a divulgação dessa vaga, fica mais fácil de interagir com os candidatos, porque aqui a gente consegue elaborar os conteúdos adequados, né, para a linguagem, né, para o tom, para a voz preferida, né, e mais facilmente alcançada, assimilada pelos participantes daquele processo seletivo. Então, aqui nesse modelo, a gente tem muito forte a questão do Tech Recruiter, né, como profissional de RH, que os anúncios de vaga tradicionais já não alcançam mais esses profissionais de tecnologia. Então, a gente já tem aí uma categoria diferente de recrutamento para recrutar profissionais de tecnologia, justamente com esse cuidado, né, de utilizar os termos técnicos, de falar nessa linguagem que esse profissional fala, né, para alcançar esse público, né, esse formato. Então, definir esse perfil do candidato desse modo, né, mais abrangente, mais detalhado, vai te ajudar justamente a falar de uma maneira mais assertiva e diminuir aí o seu tempo de contratação, né, o seu tempo de preenchimento de vaga. Definir esse candidato ideal, né, mais compreensível, útil e para todos os envolvidos na contratação. Para você como RH, facilita, né, minimiza aí os seus recursos de tempo, investimento financeiro da empresa. E para o candidato também, porque ele consegue, de bater o olho num anúncio, se identificar ou não, se ele tem um match, né, se ele é aderente para aquela vaga. Daí no próximo slide eu trouxe aqui, por exemplo, os objetivos que você pode alcançar, né, com mais facilidade depois do mapeamento dessa persona. Né, você consegue diminuir a rotatividade, né, através da aderência aí que você vai alcançar mais facilmente nos processos de recrutamento e seleção. Você melhora o engajamento, né, na medida que ele tem um fit adequado, né, que ele dá esse match com a empresa, ele trabalha mais engajado, mais feliz, mais satisfeito. Os desempenhos são muito melhores, né, dentro da empresa, né, você faz contratações mais assertivas, então você acaba melhorando aí, né, a questão do desempenho, da performance desses colaboradores, além, lógico, de criar uma equipe mais diversa, né, com habilidades que se complementam, como eu falei, equilibrando aí, tendo profissionais, né, de vários tipos, de várias ambientações, de várias formações, né, você promove essa pluralidade dentro da sua empresa, você empodera, inclusive, profissionais que podem estar sendo discriminados, né, em outras empresas. Assim, a gente consegue melhorar também a questão
do fit cultural entre os membros da equipe e da empresa e melhorar a comunicação. Essa questão da caixinha da diversidade, que eu quero falar mais sobre ela também em outro momento. Então, por enquanto, a gente vai focar aqui na questão da diversidade de habilidades, de conhecimentos, de atitudes, tá bom? Para a gente ter esse mapeamento ideal de persona. Bom, vamos lá. No próximo slide, então, eu vou trazer para vocês o como fazer para ter esse mapeamento da persona de colaborador ideal e candidate ideal. Para começar, você deve ter aí os resultados reais de performance e desempenho dentro da sua empresa. Então, baseado no que a gente tratou na aula 3 sobre diagnóstico, você precisa ter um levantamento aí também de quem são esses profissionais que mais performam, né, mais engajam dentro da sua empresa e que tem um desempenho, né, nessa régua do acima da média, na média. Porque aqui não vale os achismos, né? A gente não pode ter opinião, né? Nem viés de líderes e gestores somente porque eles podem justamente estar enviesados e acabar levando para a preferência, né, de alguns profissionais por motivos diversos, né, que não são números, que não são metrificados. Então, você deve se basear por números e métricas, para você ter aqui um correspondente correto, né, sem inconsistência. Aqui a gente vai ter, então, os talentos da sua empresa, né, quais são nos setores chaves, especialmente, né, os setores que você deseja mapear, porque você tem que fazer isso aos poucos, né, para você conseguir ter essas informações bem assertivas de cada posição, de cada cargo, de cada função, de cada setor, de cada região, dependendo do tamanho da empresa que você está inserido. E aí, para mapear isso de maneira mais ampla, né, a gente tem os assessments, que são aplicados em todos os colaboradores, né? E aí, depois você vai cruzar essas informações todas, então, aqui, desse círculo, né, para construir essa persona. Então, você se baseia no colaborador ideal, naquela pessoa maravilhosa, chave, que se você tivesse uma máquina de clonar pessoas, você faria clone desse colaborador. No mapeamento da performance, né, através dos números reais, para você não ficar só nessa opinião, pode ter viés, né, de líder ou sua própria opinião, apesar de você ser um profissional de RH que identifica pessoas, que categoriza. Você vai cruzar com os assessments, que podem ser diversos aí, que você pode aplicar. O DISC, o MBTI e o IPT, que eu cito aqui. O IPT é exclusivo de lideranças. O DISC e o MBTI, você precisa ser um profissional formado, né, em análise comportamental, né, que tem essas certificações. Então, aí você tem diversas possibilidades de realizar esses cursos, essas formações. Ou você pode ser um profissional de recursos humanos formado em psicologia, né, onde você tem aí outras possibilidades de avaliações, né, instrumentos psicométricos para você utilizar como assessment. Nesse próximo slide, então, eu cito, inclusive, alguns, né, desses fornecedores, dessas mais famosas fornecedoras em plataformas, né, de tecnologia e assessments. Então, a gente tem aí a Profiler, né, que é da Solids, que ele dá esse perfil, né, do profissional. O DISC da eTalent, a minha certificação DISC, inclusive, é da eTalent. Tem várias outras fornecedoras, né, escolas, para você fazer essa certificação em DISC. O MBTI, que é do fornecedor Felipelli. A GUP, né, que pode te trazer ali também a possibilidade, inclusive, de aplicar esses instrumentos no próprio processo seletivo e ter esses retornos, né, metrificados ali pela plataforma, né, categorizando os profissionais com as habilidades, as competências que você solicita. A Kenobi e a Mindsight, que também traz ali resultados bem interessantes de personalidade, né, de profissionais. Então, depende do que você está buscando para cada vaga, para cada função que você quer preencher e do valor que você está disposto a investir na sua carreira ou que a empresa está disposta a investir nessas plataformas, né, para ter esse tipo de resultado. Mas é importante que você tenha, e se você é um profissional que ainda não tem essa formação, a sua empresa tem um orçamento mais baixo, busca uma consultoria para te apoiar nesse processo, para te orientar. Talvez uma mentoria, se você não tiver ainda a possibilidade de fazer o investimento através da empresa, mas alcance alguma possibilidade de aplicar o assessment, porque ele traz informações muito ricas, né, para você mapear
os comportamentos, as habilidades, os traços de personalidade dessas pessoas e você conseguir desenhar aí de uma maneira bem estruturada, sem achismo, né, com métricas, com números e apresentar esse perfil para o seu líder, né, para a sua empresa, com bastante assertividade. No próximo slide eu quero trazer aqui o maior benefício da utilização de personas é que se você conhece o seu público, né, a probabilidade de você criar os programas, né, e produzir o conteúdo que envolva, né, as pessoas da maneira correta, né, aumenta exponencialmente. Né? Então você fica com muito mais chances de chegar nessas pessoas para campanhas de endomarketing, para ter os benefícios personalizados que você precisa, para desenvolver, para ter as necessidades de levantamento de treinamentos que você precisa mais adequadas. Então, os benefícios são inúmeros aqui, né, da utilização de persona. Você precisa encontrar qual que é o melhor meio hoje de você criar isso aí dentro da sua empresa, da sua realidade, mas não deixe de fazer esse levantamento, não deixe de investir esse tempo, se dedicar a conhecer, mapear, né, realizar esse diagnóstico nas pessoas também, né? A gente falou bastante na aula 3, sobre o diagnóstico de clima, de trabalho, de engajamento, de benefícios, mas conhecer a realidade das pessoas também é muito importante e isso o RH faz bem, né? A gente tem esse costume de ouvir as pessoas, de tentar alinhar as expectativas, né? E assim a gente vai mapeando também, de alguma maneira, quais são os perfis de cada setor, quais são os perfis de cada área, de cada função que você precisa preencher. Então, buscar esse contato de alguma maneira, e você vai encontrar, e eu tenho certeza, se você não sabe como fazer isso dentro da sua realidade, pode entrar em contato comigo. Não deixa de me mandar a sua dúvida, melhor me perguntar o que você achou até aqui, inclusive, porque dessa maneira aqui nesse slide a gente encerra esse módulo com essa aula 4. Eu quero muito que vocês entrem em contato comigo. No módulo 3, a gente vai falar bastante sobre a questão da governança e lideranças, né? A questão de cultura, de saúde mental. Então, compila até aqui o que você já conseguiu captar, né? Para a gente começar lá o próximo módulo, o módulo 3, com energia renovada. Um abraço!